Fala, Content Maker, beleza? Seja bem-vindo aí à nossa primeira aula sobre copywriting, um dos temas mais esperados aí do clube de assinaturas, e eu tenho certeza que você vai gostar e vai usufruir muito do conteúdo que eu vou entregar aqui para você hoje. Você deve estar estranhando aqui a minha roupa, eu não costumo vestir assim, você sabe. Estou sempre usando camiseta e no máximo chapéu. Mas hoje eu decidi fazer diferente, decidi fazer um tipo de aula temática para falar sobre os fundamentos do copywriting, que é o tema da nossa aula. E por isso eu decidi me vestir a caráter como um redator do século XX, um redator do século XX, da década de 60, 70. Estou aqui de frente para a minha máquina de escrever e vestindo com a roupa que eles vestiam na época, e você vai entender o porquê. A gente vai tratar aqui dos fundamentos, né, dos princípios, das raízes do copywriting, e eu quis fazer diferente hoje, né? Por que não inovar? Por que não fazer algo que seja um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer, né? Mas o que importa realmente é o conteúdo. Isso aqui é só uma descontração, uma diversão e, claro, uma ambientação para que a gente fique por dentro aí do que acontecia naquela época, para a gente trazer para o nosso contexto hoje. Apesar de vivermos uma época do pós-digital, né, da internet, enfim. Mas muita coisa que a gente pratica e aplica hoje vem de lá de trás, e eu vou mostrar um pouco disso para você hoje, beleza? E a gente vai falar sobre muitas coisas legais. Agora vai aparecer na sua tela o slide, tá? O tema da nossa aula é Fundamentos do Copywriting, e o que a gente vai aprender hoje aqui é o seguinte: vou listar os pontos aqui para você não cair na besteira de fechar essa aula e de achar que é apenas mais uma aula do Personal Content. Na verdade, o que você vai pegar aqui hoje pode, na verdade, modificar a sua vida, a sua profissão, enfim, o seu ofício, te ajudar a vender mais, tá? Mas vamos lá. Antes da gente continuar, eu queria falar para vocês, eu acabei lembrando disso aqui, de um pouco da minha história com o copywriting, tá? Eu comecei a aprender mais sobre copywriting no ano que eu entrei no mercado, que foi 2013. Ali no meados de 2013 para 2014 eu já estava na faculdade de marketing, já pesquisava coisas no mercado digital, e foi quando eu me deparei pela primeira vez com o tema copywriting, tá? Mas enfim, eu focava muito em aprender como criar conteúdo, aprender marketing de conteúdo, e realmente vim aprendendo, vim aplicando. Em 2015 eu parei de empreender, eu fui trabalhar como funcionário de um especialista em marketing, tá? Fiquei um ano trabalhando com ele, e literalmente do lado dele, né? Porque eu sentava do lado dele na mesa, e ele sempre falava para mim: Paulo, aprenda copywriting, cara. Você vai escrever super melhor quando você aprender o copywriting. Mas sabe quando a gente está naquela situação que a gente está dentro da nossa caixa, né? Da nossa zona de conforto? E eu falava: não, beleza, cara, mas eu ignorava aquilo que eu achava que eu já escrevia bem, achava que já escrevia para objetivos de marketing. E, cara, ele sempre me aconselhava: aprenda copywriting, aquele especialista de marketing, aprenda copywriting e tal. E um belo dia, eu trabalhava como diretor de conteúdo lá, ele começou a me cobrar, os resultados com o meu conteúdo. E ele falou: cara, as nossas visitas caíram, os nossos leads caíram, a gente não está convertendo com o nosso conteúdo, que você precisa fazer alguma coisa. Ele jogou a batata quente em cima do meu colo, né? E aí eu falei: não, cara, se é para converter mais, eu acho que eu vou ter que cair dentro desse negócio de copywriting aí. Eu já escrevia bem, só que a minha escrita não era persuasiva. E aí foi nesse ano, 2015, que eu mergulhei de cabeça no que era copywriting. E como vocês me conhecem, sabem, né, quem é meu aluno aí, quem é membro do clube Personal Content, sabe que eu gosto de pegar as coisas pela raiz e não somente pelos galhos. Então eu mergulhei fundo e fui lá nos primórdios para saber o que era esse tal de copywriting. E foi quando eu me deparei com uma técnica, com um fundamento que na verdade, essencial para qualquer trabalho de marketing, e tudo que eu faço hoje é baseado nisso. E a minha vida praticamente mudou, porque eu consegui vender muito mais e consegui tornar a minha escrita muito mais persuasiva através desse negócio que aquele especialista de marketing lá falava para eu aprender. E é um pouco disso que eu vou falar com você aqui hoje, tá? Então já apareceu o slide para você aí. E o que a gente vai aprender é o que é o copywriting, a origem do copywriting, quem pode usar o copywriting, quem pode aplicar, onde usar, exemplos de copywriting, os maiores nomes da área, como começar
aplicar o copyright, aprender o copyright e indicações de livros, tá? Eu vou fechar essa aula falando sobre indicações de livros. Esses são os pontos da nossa aula e, como eu falei, espero que você não caia na besteira de fechar essa aula, de achar que é somente mais uma aula, porque na verdade tem muita coisa boa para acontecer aqui, beleza? Vamos em frente então. E aqui tá, ó, o que você ganha aprendendo copywriting? Simples, mais poder, e eu coloquei aí embaixo, mais poder de influência, mais poder de persuasão, tá? E isso te leva a vender mais, ou seja, você consegue mais vendas. E aí todas as etapas do processo de vendas, atração, engajamento e conversão, são melhorados a partir da técnica de copywriting, tá? E as suas mensagens se tornam mais precisas, ou seja, você consegue acertar em cheio a sua mensagem, a sua comunicação, de acordo com o público-alvo que você quer alcançar. Você desenvolve melhor as suas ofertas, você torna a sua oferta, a oferta do seu produto muito mais atraente, muito melhor através do copywriting. Você torna a sua comunicação mais emocional, tá? E essa é uma coisa fundamental. Muita gente quer vender usando princípios racionais. E as pessoas compram muito mais por princípios emocionais. E só depois elas param para pensar na decisão que elas tomaram. Mas quando a pessoa está ali, na cara do gol, e precisa tomar uma decisão, é sempre recorrendo ao lado emocional que ela recorre. Então o copywriting te ajuda a entender isso. E o copywriting também te ajuda a convencer as pessoas mais facilmente a adotar uma ideia, tá? Por mais que você não esteja vendendo um produto ou um serviço especificamente, você pode convencer as pessoas mais facilmente a adotar uma ideia que você está apresentando, tá? E isso vai facilitar para o seu marketing em vários sentidos, tá? Então, se você utilizar o copywriting nas suas comunicações, você consegue convencer muito melhor, muito mais facilmente as pessoas a adotarem aquilo que você quer que elas adotem. Beleza? E o copyright também te ajuda a levar mais pessoas a tomarem uma ação específica, tá? Então, aquela história do CTA, da chamada para ação, se torna muito mais fácil na hora de você criar esse CTA, quando você utiliza os princípios de persuasão e os princípios de copyright, beleza? E é isso tudo que você vai ganhar aprendendo o copywriting. Então vamos lá. O primeiro ponto é o que é copyright. Vamos começar do princípio, né? Começar do início. Tá? E tem um carinha pensando aí, eu gostei muito desse carinha, cara. Achei que ficou muito legal. O que é copywriting? E aqui eu tenho duas definições para você, tá? E são essas duas definições que eu sempre falo, sempre aplico nos meus conteúdos, coloco nas minhas palestras, enfim, eu sempre me baseio nessas duas definições. A primeira é: copywriting é uma técnica eficaz de comunicação. É um termo em inglês que tem a ver com fazer o uso das palavras corretas para se comunicar com o público-alvo no intuito de conduzi-lo a uma tomada de decisão. Então essa é uma das definições que eu utilizo. E tem aqui a definição que é mais voltada à escrita, que eu falo que é a arte de escrever para vender. E eu digo aqui que o copywriting é um método de escrita poderosa que aplica os princípios de persuasão e recursos emocionais para influenciar e levar uma pessoa mais facilmente à venda. Então essas duas definições aí podem te ajudar a entender o que é esse tal de copywriting, por que ele é tão poderoso e por que você deveria aprendê-lo de qualquer maneira, independente do que você venda, independente do que você faça, independente da sua função e do seu ofício. Tá? Então, se você quiser depois anotar aí, essas são as definições, beleza? E aí entra em cena a figura do copywriter. O copywriter é o profissional que atua com copywriting, ou seja, sou eu, outros profissionais que utilizam o copywriting para produzir comunicações de vendas, comunicações mais poderosas aí, beleza? E ele utiliza técnicas específicas com palavras certeiras para construir uma argumentação que despertará no leitor a vontade de tomar uma decisão. Essa, inclusive, foi uma definição que eu coloquei num artigo do meu blog, chamada O que você precisa saber, chamado O que você precisa saber sobre a técnica de escrita centenária. Tá? Então, o copywriter entra em cena. Em alguns momentos, pessoas que têm outras funções, profissionais de marketing, empreendedores, vendedores, enfim, atuam como copywriters a partir do momento que eles utilizam as palavras certas para convencer um público-alvo a tomar uma decisão. Tá?
Então é bem provável que você vai se tornar um copywriter depois de assistir todas as aulas desse módulo e você vai curtir muito o que o copywriting pode trazer para você. E aí a gente tem a origem do copywriting, vou falar um pouco sobre isso agora, tá? Lá em 2015, como eu falei para você no começo, eu fui lá buscar o que era esse tal de copywriting, e aí eu voltei a 150 anos atrás, eu fiquei sabendo que essa disciplina tem referências antigas de grandes estudiosos, tá? A persuasão ela já era tratada lá antes de Cristo, na época da Grécia, com os filósofos, a gente tem lá o Aristóteles, a gente tem o Gorgia, todos esses filósofos gregos já utilizavam os princípios da persuasão. Mas falando de copywriting em si, que nos Estados Unidos é sinônimo de publicidade, é sinônimo de redação publicitária, redação focada a vendas, tá? Ele tem a origem de 150 anos atrás, mais ou menos, tá? Não é certo isso. E ele existe há 150 anos, pelo menos, lá nos Estados Unidos. Né? Essa técnica ela foi trazida de lá, tá? Ela não começou aqui no Brasil. Na verdade, o termo copywriting ele é utilizado muito recentemente aqui no Brasil. Muitas pessoas não conhecem. Tem gente até que utiliza e não sabe o que é esse tal de copywriting. Tá? Então a origem ela remete a mais ou menos 150 anos atrás, lá nos Estados Unidos. Dos gringos. Mais uma das coisas que a gente pegou dos gringos aí, né? Coisas boas. E aí eu coloquei a imagem de um anúncio da Coca-Cola bem antigo, do final do século XIX, tá? Antes de entrar o século XX ali. E tem um slogan ali que diz: isso satisfaz a sede e ajuda o cansado. Na época que a Coca-Cola ainda era um xarope e falava que ajudava o cansado, dava energia e tal. E aí a gente já vê a utilização de recursos emocionais. Ali ele não está falando de coisas racionais. Essa frase, isso satisfaz a sede e ajuda o cansado. Quando você está com sede, o seu cérebro, né, ele recorre a recursos, a atalhos emocionais ali para você conseguir saciar a sua sede. Tá? E se você está cansado também, você precisa de um alívio. Tudo isso recorre a questões emocionais. E aí a gente já tinha essa publicidade bem antiga, utilizando aí técnicas do que a gente chama de copywriting hoje para vender um produto. Beleza? E aí, olha só, entra em cena uma figura chamada Claude Hopkins. Esse foi o cara que eu me deparei quando eu fui lá em 2015 estudar sobre esse tal de copywriting a partir dos conselhos do especialista em marketing, que na época era o meu patrão. E aí eu me deparei com esse carinha aí, tá, esse carequinha. Geralmente os carecas são bons de marketing, não sei porquê. E ele é considerado como o precursor do copywriting, tá? Ele já definia tratados fundamentais sobre escrita persuasiva no início do século XX. Na verdade, um pouco antes, tá? Ele começou a atuar como redator, como publicitário, lá no final do século XIX e início do século XX, mas foi ali em torno de entre 1910 a 1930, antes da guerra, que ele começou a se destacar como um grande publicitário estudioso da escrita persuasiva. E aí ele lançou lá em 1923 o livro chamado A Ciência da Propaganda, que é um clássico aí do marketing e é um dos livros raiz aí do que a gente chama de copywriting hoje. Tá? Se você quiser ter na sua biblioteca, eu nem sei se esse livro ainda está disponível em português, mas há algum tempo ele era vendido na Amazon, você pode dar uma pesquisada lá depois. De repente até eu deixo o link para você abaixo da aula aí, tá? Então, lembra de incluir esse livro aí e ver como que o Claude Hopkins já utilizava lá os princípios do copywriting lá no começo do século XX. Avançando, e avançando. A gente falando sobre o avanço aí, ó. Ao longo das décadas, as dinâmicas de consumo foram mudando e o copywriting veio acompanhando essas mudanças, tá? E aí a gente tem uma propaganda que hoje a gente entra em blogs, as pessoas falam uma propaganda, né, de cunho machista. As pessoas sempre falam isso aí, porque ele está falando que a mulher não conseguia abrir uma tampa e o anúncio falava da facilidade de abrir a tampa, que as mulheres não precisavam recorrer à força dos homens para abrir as tampas, tá? Então na época, eu sempre falo assim, a gente tem que analisar o contexto. Na época a gente não tinha tantos recursos, tanta informação como a gente tem hoje. A gente vivia as pessoas viviam uma outra época, então existia esse contexto aí da mulher que ainda era a dona de casa e não precisava sair, a mulher ainda não tinha conquistado a sua independência. Então anúncios como esses eram muito comuns, tá? E ali a gente também vê um recurso emocional. A mulher não pode abrir um pote
e de repente lançam um produto revolucionário que diz que as mulheres podem abrir o pote sem recorrer às forças dos homens, tá? Então, o copywriting, a redação publicitária veio acompanhando o avanço aí a partir depois da guerra, enfim, até ali a década de 80, né, no início da internet, foi quando as coisas começaram a mudar um pouco, enfim. E aí entra em cena, eu decidi falar sobre esse carinha aqui justamente agora nos fundamentos, nas origens do copywriting, e vocês vão entender por quê. Deixa eu tomar uma água aqui. David Ogilvy foi um dos caras que eu estudei muito na época que eu estava pesquisando sobre copywriting. E lá, quando eu expliquei lá alguns anos atrás, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu me deparei com o trabalho desse cara e foi assim arrebatador o trabalho dele quando eu me deparei. Inclusive eu relaciono a criação de conteúdo na publicidade ao David Ogilvy. Ele fazia anúncios muito, muito informativos e ele comprovava que isso ajudava a vender muito mais. Então, antes de existir internet, o Ogilvy já dava informações antes de vender para os seus clientes, lá para as pessoas que ele já atendia, né? Que, os anúncios que ele escrevia. E o Ogilvy, ele é europeu e ele teve uma educação formal muito forte. E a atuação dele inicialmente era cozinheiro, ele trabalhava na cozinha, tá? E foi um chefe de cozinha. E aí depois da guerra ele decidiu abrir uma empresa de publicidade. Eu não sei qual a queda que ele tinha para isso, mas enfim, ele abriu uma agência de publicidade que se tornou uma das agências mais famosas, tá? Na época que ele estava vivo e depois também. E, cara, esse cara foi um dos maiores gênios da comunicação aí, e é preciso que vocês conheçam. No meu livro, A Arte de Escrever para a Web e Produzir Conteúdos Poderosos, eu falo muito dele porque ele é uma grande referência para mim e deveria ser para todos nós que estudamos comunicação, tá? E aqui, ó, tem um resumo aqui, ó. Ogilvy é amplamente aclamado como o pai da propaganda moderna. Em 1962, a revista Time o chamou de o mago mais procurado na indústria de publicidade atualmente, tá? Então, para você ver a genialidade do Ogilvy, tá? E ele é um dos precursores aí do copyright em todo mundo, até quem atua na internet deve se deparar com o trabalho desse cara, estudar um pouquinho do que ele deixou para nós aí de legado, beleza? E um dos seus anúncios mais famosos é esse aqui, do Rolls Royce. E o Ogilvy, ele teve esse cliente, né, o Rolls Royce, a marca de carro, e cara, ele escreveu um dos anúncios mais geniais da época da publicidade aí, que eu considero, tá? E eu deixei um resumo aqui, ó. Quando o Ogilvy obteve o cliente Rolls Royce, passou 3 semanas lendo e estudando todas as características técnicas do carro, até que pensou na seguinte frase: a 60 km por hora, o som mais forte que você vai ouvir virá do relógio elétrico. Cara, é muito genial isso aqui, se vocês lerem. Eu deixei aí do lado a referência do anúncio que foi exposto numa das peças que foi exposta numa revista. E, cara, tem uma verdadeira carta de vendas aí. E tem informação, é um conteúdo informativo. Depois vocês leem essas referências que eu estou deixando aí para vocês pegarem um pouco da essência do que esses caras faziam, tá? E isso foi, na verdade, uma propaganda, um folheto, também foi apresentado em revistas, como eu falei. E realmente, cara, esse é um dos anúncios mais geniais que eu já li, tá? E aí tem uma frase, cara, que eu precisei colocar nessa aula aqui pra você. Não quero que você diga que meu anúncio foi criativo. Eu quero que eu ache tão interessante que compre o produto. Uma das características da publicidade, tá? E isso reina ainda, tá? As agências de publicidade nos Estados Unidos e no Brasil, as pessoas escrevem muitos anúncios para ganhar prêmios, né? A gente tem lá o Leão de Cannes, tem outros prêmios da publicidade aí. E geralmente os publicitários escrevem para ganhar prêmios, eles querem ser premiados, eles querem colocar lá na parede da casa deles, do escritório, que eles ganharam um prêmio com uma campanha tal, enfim. O Ogilvy, ele era totalmente ao contrário a isso. Ele andava na contramão e ele dizia que os anúncios tinham que vender no fim de tudo. Não tinha que ganhar prêmio, tinha que vender, tá? E um dos intuitos da publicidade era vender. E aqui, ó, em frente, ele falava assim, ó. Ele disse em seu livro que detestava que seus empregados se referiam a si mesmos como criativos. Sua função é vender.
Não deixe que nada te distraia do único propósito da publicidade, ou seja, tem que vender. Hoje, quando a gente estuda copyright, principalmente no contexto de mercado digital, de marketing digital, a gente sabe que o anúncio que a gente escreve, a carta de vendas que a gente escreve, ela tem que vender, não adianta ser criativo. E, cara, o Ogilvy já falava isso lá na década de 60, 70, 80, que foi até ali, ele morreu em 89, se eu não me engano, até antes da sua morte, ele sempre batia nessa tecla, o anúncio tem que vender, esqueça esse negócio de ganhar prêmio. E, cara, por isso que eu digo que esse cara é um dos pais do copywriting e um dos caras que você precisa estudar e hackear, beleza? Mais um olhinho d'água aqui. Para partir para o próximo ponto, quem pode usar o copywriting? E a resposta é simples. Qualquer pessoa que queira e precise persuadir alguém e ou vender alguma coisa. Cara, se você quer vender alguma coisa, se você deseja vender alguma coisa, se você precisa tornar a sua comunicação mais persuasiva, convencer as pessoas, persuadi-las a algo, você deve usar o copyright. Não, o copyright ele não é uso exclusivo de quem é copywriter, de quem atua como redator, como redator de escrita persuasiva. Qualquer pessoa pode utilizar. É claro que dependendo do contexto, a pessoa acaba contratando o copywriter, e eu aconselho que se você não saca de copywriting, que você contrate alguém, tá? Se você está assistindo esse vídeo em algum lugar do tempo, se você não tem tempo de se dedicar, ou você acha que não tem facilidade de se dedicar ao copywriting e precisa fazer com que a sua comunicação seja mais poderosa, mais persuasiva, o meu conselho é que você contrate um copywriter, beleza? Mas enfim, o que eu quero que você entenda é que qualquer pessoa, em qualquer contexto, que precise vender ou persuadir alguém alguma coisa, pode utilizar as técnicas de copyright. Então essa é a minha resposta para a pergunta: quem pode usar o copyright e quem deve usar o copyright, tá? Mas se você quer uma lista, olha aqui, ó, aqui eu coloquei uma lista, tá? Empreendedores, empresários, profissionais liberais, profissionais de marketing, consultores, produtores de conteúdo, coaches, tá? Eu sempre lembro da Cris quando eu escrevo coaches aqui, porque eu tinha mania de escrever coaches com CHS, da Chris Taylor, né? E ela que me atentou para isso, cara. Plural de coaches, de coach é coaches, com E. Aí sempre que eu vou escrever a palavra, agora eu lembro dela. Vendedores, escritores, comerciantes, artistas, políticos, etc, etc. Então, qualquer pessoa aí que precise vender algum serviço ou produto ou uma ideia, pode se valer das técnicas de copywriting. Onde usar o copywriting? Tem um vídeo no meu canal que eu ainda nem lancei, até o momento de gravar essa aula aqui, mas eu pretendo lançar, que diz que você deve usar o copyright em tudo. No seu site, no seu blog, no seu e-mail, na sua carta de vendas, enfim, em qualquer lugar que você deva convencer as pessoas, enfim, atrair as pessoas, você deve utilizar o copywriting. E para seguir o padrão do ponto anterior, eu coloquei aqui, ó, em qualquer meio ou canal em que seja possível promover a sua mensagem. E eu também fiz uma listinha. Sites, blogs, e-mails, páginas de vendas, vídeos, cartas de vendas, outdoors, panfletos, eita, quase não sai aqui o panfletos, spot para rádio, comercial de TV, revistas, jornais, etc, etc. Como a gente está inserido no mercado digital, a gente sempre associa o copywriting aos canais digitais, tá? Mas você pode utilizar em tudo, até num cardápio de restaurante você pode utilizar o copywriting. De repente, para convencer a pessoa a comer um prato mais caro do que o outro, enfim. Você pode aplicar as mesmas técnicas em qualquer lugar que você precisa convencer as pessoas, tá? E aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês, beleza? Cara, eu já te indico que você deve procurar se deparar com um trabalho de caras que sejam renomados aí na área de copywriting. Eu já falei do Ogilvy aqui, falei do Claude Hopkins, mas existem outros que eu vou falar aqui, eu vou fazer uma lista. Tem o Gary Halbert, tem o Frank Kern, que atua como marketing, como internet marketing. Enfim, tem tantos caras aí, principalmente americanos, que se valem das técnicas de copywriting. E o conselho que eu te dou desde já é que você hackeie o trabalho desses caras para que você consiga pegar um pouco da essência do que eles escrevem, do que eles fazem. Tá? Nas próximas aulas eu vou falar de técnicas, eu vou falar de coisas relacionadas à prática do marketing de conteúdo, mas enfim, eu quero desde já te aconselhar a mergulhar fundo
no contexto, no legado do que os caras deixam, tá? O erro de muitos profissionais de marketing é pegar somente a teoria das coisas. Eu gosto de pegar o contexto, eu gosto de observar como que os caras escreviam antigamente, como que os caras escrevem, gosto de saber o que aquele cara pensa, qual é a referência que ele tem, como por exemplo, uma das coisas que eu vejo que faz total diferença na vida de empreendedores de sucesso, de homens de marketing de sucesso, são caras que gostam de ler, que gostam de educação, que valorizam a educação, tá? E eu sempre vejo isso. Qual é a formação intelectual, a formação cultural que aquele cara tem, por que ele se tornou um gênio? Por que aquela carta de vendas que ele escreveu se tornou tão persuasiva, tão matadora? Cara, eu gosto de pegar tudo isso. Porque às vezes as referências que o cara tem, a formação que o cara tem influencia. E eu gosto de observar para absorver aquilo que ele também observava, tá? E aqui eu vou a alguns exemplos. O exemplo número 1 é do Gary Halbert, que eu já citei aqui. Eu já dei o exemplo aí do David Ogilvy lá com Rolls Royce, mas agora eu vou falar do Coat of Arms, que é uma carta de vendas que o Gary Halbert escreveu, tá? E foi ela que deu início à lenda de Gary Halbert, né? Esse cara é um dos caras aí que já ganhou muito dinheiro com copyright. E ele é considerado por muitos o maior copywriter que o mundo já conheceu. E cara, para você ter uma ideia, ele ficou 1 ano e meio para escrever esta carta de vendas. E ela foi enviada pelo correio aproximadamente 100 milhões de vezes. Cara, pasme, 100 milhões de vezes. E agora eu vou ler essa carta para você e eu preciso que você preste atenção em como a linguagem dessa carta conecta rapidamente com o avatar, ou seja, com a persona. É uma carta personalizada, escrita na voz da esposa do Gary Halbert. E os elementos-chave são, anote isso aí, pessoalidade na voz certa, ou seja, a esposa, especificidade, o brasão em um relatório, você vai entender o porquê, e escassez, estoque limitado. Cara, essa é uma das cartas de vendas mais estudadas da história, e eu não vou nem arriscar fazer muitos comentários sobre ela, tá? Eu preciso que você ouça essa carta, eu vou deixar ela também em PDF aí embaixo para você, e você vai ver como que essa carta é genial, tá? Então vamos lá. Caro senhor McDonald, você sabia que o nome da sua família foi gravado num brasão em antigos registros heráldicos há mais de 7 séculos? Meu marido e eu descobrimos isso enquanto fazíamos uma pesquisa para alguns amigos que têm o mesmo sobrenome que você. Nós pedimos para um artista recriar esse brasão exatamente como escrito nos registros antigos. Esse desenho, com outras informações sobre o nome, foi impresso em um belo relatório de uma página. A metade inferior do relatório conta a história da antiga e distinta família de nome McDonald. Ela conta o significado do nome, sua origem, o lema original da família, seu lugar na história e sobre pessoas famosas que também têm o mesmo nome. A metade superior tem uma grande e bela reprodução do brasão de um artista nos tempos mais remotos da família de nome McDonald. O relatório completo é documentado, autêntico e impresso em pergaminho próprio para moldura. O relatório agradou tanto nossos amigos que nós fizemos algumas cópias extras para compartilhar essa informação com pessoas de mesmo nome. Emoldurados, esses relatórios se tornam uma ótima decoração de parede e são ótimos presentes para parentes. Devo lembrar que nós não rastreamos o nome individual de nenhuma família, mas pesquisamos por vários séculos até encontrar os registros mais antigos de pessoas com o nome McDonald. Tudo o que estamos pedindo por eles é o suficiente para cobrir as despesas adicionais de ter essas cópias extras impressas e enviadas. Veja abaixo. Se você está interessado, por favor, nos avise agora, porque nosso estoque é bem pequeno. Lembra aí, ó, escassez. Apenas verifique se temos seu nome e endereço corretos e envie a quantidade correta em dinheiro ou cheque para o número de relatórios que você quer. Nós enviaremos rapidamente pelo correio. Sinceramente, Nancy Halbert. PS. Se você está pedindo apenas um relatório, envie $2. Relatórios extras, pedidos juntos e enviados para o mesmo endereço, são $1 cada. Por favor, faça cheques nominais para mim, Nancy Halbert. Esta carta ela foi responsável por um grande sucesso de vendas, tá? E o Luiz Guilherme, que é um grande amigo, também está aqui no Clube Personal Content, ele que me mostrou essa carta a primeira vez, se eu não me engano, a partir do livro do Gustavo Ferreira, que é o Copyright em Palavras que Vendem Milhões. E a primeira vez que eu li essa carta, eu reescrevi ela, tá? De forma original para pegar um pouco da essência dela, de tão genial que eu achei que ela fosse. Ela parece simples inicialmente, mas se você ler e reler, você vai ver
que ela na verdade é uma carta muito direta, objetiva, que leva as pessoas a tomarem uma ação, tá? E, então esses eram os exemplos que eu tinha para trazer para você. O outro exemplo, eu vou deixar que você assista o vídeo. Infelizmente eu não consegui esse vídeo legendado, então eu achei na verdade só legendado em espanhol, mas o espanhol a gente consegue entender mais facilmente do que o inglês, dependendo da situação. Mas enfim, se você quiser também você pode pesquisar no YouTube o original desse vídeo. É só colocar lá, Dollar Shave Club. Eu vou colocar agora o vídeo para você dar uma olhada. Veja aí. Hi, I'm Mike, founder of DollarShaveClub.com. What is DollarShaveClub.com? Well, for $1 a month we send high-quality razors right to your door. Yeah, $1. Are the blades any good? No. Our blades are f***ing great. Each razor has stainless steel blades, an aloe vera lubricating strip, and a pivot head. It's so gentle a toddler could use it. And do you like spending $20 a month on brand name razors? 19 go to Roger Federer. I'm good at tennis. And do you think your razor needs a vibrating handle, a flashlight, a back scratcher, and 10 blades? Your handsome-ass grandfather had 1 blade and polio. Looking good, pop-up! Stop paying for shave tech you don't need. And stop forgetting to buy your blades every month. Alejandro and I are going to ship them right to you. We're not just selling razors, we're also making new jobs. Alejandro, what were you doing last month? Not working. What are you doing now? Working. I'm no Vanderbilt, but this train makes hay. So stop forgetting to buy your blades every month and start deciding where you're going to stack all those dollar bills I'm saving you. We are DollarShaveClub.com and the party is on. Você pode ver que o vídeo ele é bem divertido, né? Mesmo que você não tenha pegado muito bem o texto aí. E cara, a gente não tem muita ideia de quem foi o copywriter autor dessa copy, mas cara, esse é um exemplo moderno que eu gosto muito, eu gosto pra caramba, na verdade. E por que eu escolhi esse exemplo de copywriting para vocês? Porque, cara, esse copywriting tem um faturamento previsto de 180 milhões de dólares só em 2015, tá? Em 48 horas conseguiu 12 mil clientes. Que o tamanho da carta de vendas? 204 palavras em 1 minuto e 33 de vídeo no YouTube. Cara, que doideira. Sabe o que aconteceu a partir dessa copy? O pioneiro, a Gillette, né? Porque o Dollar Shave Club é um concorrente direto do Gillette. Ele foi eliminado do topo por um bom tempo no mercado, tá? Então a Gillette sentiu tremor a partir dessa copy. Está tentando não perder clientes até hoje, cara. Muito doideira. Inclusive tentando lançar um serviço parecido, ou seja, de assinatura de clube para você receber a Gillette na sua própria casa, tá? Cara, é uma grande ideia a ideia dessa copy, tá? Eu vou deixar lá embaixo também em PDF para você pegar depois. E não deixe de pegar a essência dessa copy, beleza? Dessa carta de vendas. E agora vamos para outro exemplo aqui, do Wall Street Journal, né? O Wall Street Journal, que eu vou mostrar para você aqui. E essa carta de vendas eu também vou fazer questão de ler para você na íntegra, para tentar passar um pouco da essência dela, e essa carta é super genial. Caro leitor, em uma bela tarde de primavera, 25 anos atrás, 2 jovens se formaram na mesma escola. Esses jovens eram muito parecidos. Os 2 foram estudantes melhores que a média. Ambos eram bem apessoados e os 2, como jovens colegas de graduação são, eram cheios de sonhos ambiciosos para o futuro. Recentemente, esses 2 jovens retornaram para a faculdade para o 25º encontro. Eles ainda eram muito parecidos. Ambos estavam felizes e casados. Ambos tinham filhos e os 2 acabaram indo trabalhar para a mesma empresa de manufatura após a faculdade e ainda estavam lá. Mas havia uma diferença. Um dos homens era gerente de pequeno departamento da empresa, o outro era o presidente. O que faz a diferença? Você já se perguntou, como eu já me perguntei, o que faz esse tipo de diferença na vida das pessoas? Não é apenas a inteligência nata, ou talento, ou dedicação. Não é que uma pessoa quer mais sucesso e a outra não. A diferença está no que cada pessoa sabe e como ele ou ela faz uso desse conhecimento. E esse é o motivo que escrevo para você e para pessoas como você sobre o The Wall Street Journal. Porque esse é o grande propósito do jornal, dar aos leitores conhecimento.
conhecimento que possam usar em negócios. Uma publicação como nenhuma outra. Veja, o Wall Street Journal é uma publicação única. É a única publicação nacional de negócios diária. Todos os dias úteis é montado pela maior equipe de especialistas em notícias de negócios do mundo. Todo dia útil. As páginas do jornal incluem um alcance vasto de informação de interesse e relevância para pessoas com mentes de negócio, não importa de onde vieram. Não apenas ações e finanças, mas qualquer coisa e tudo ligado ao rápido mundo dos negócios. O The Wall Street Journal dá a você todas as notícias de negócios que você precisa, quando você precisa. E aí, ele entra numa segunda parte, numa outra parte da carta que diz conhecimento a poder. Cara, você precisa ler essa carta até o final, que ela é um pouco grande, eu não vou ler tudo. Eu li na íntegra até aquele ponto ali, mas agora eu preciso que você pegue o resto dessa carta para você ver a genialidade, como que ele faz o pitch de vendas e faz as pessoas adotarem essa assinatura. É simplesmente genial, tá? Esse era outro exemplo que eu queria trazer para você, que eu também vou deixar em PDF aí embaixo da aula, para você pegar a essência do que é o copyright, tá? Eu acredito que você já esteja com a mente fervendo aí com esses exemplos que eu acabei de dar. Foram 3 cartas de vendas que são simplesmente fantásticas, indispensáveis aí para o conhecimento de qualquer um que queira se aprofundar no copyright. E agora eu quero falar para você como começar. Como você pode começar a aprender a pegar a essência do copyright e aplicar nos seus negócios, na sua escrita, no seu conteúdo, enfim. Cara, é fazer como eu fiz, tá? Lembra que eu fui lá pegar os princípios do copyright, saber o que era, entender ao certo o que era aquilo, quais eram as principais técnicas, o que eu precisava fazer para tornar a minha escrita mais poderosa, mais persuasiva. E, cara, o conselho que eu te dou é para fazer o mesmo, tá? É buscar nos livros, é buscar nos blogs, é buscar nos vídeos, enfim, na história, o que significa esse tal de copyright e como você pode usar isso nas suas comunicações, tá? Você já tem uma grande vantagem que eu não tinha na época. Você está participando de um grupo em que as pessoas estão tratando sobre isso, tá? Eu estou tratando sobre isso e a gente vai ter a contribuição de outras pessoas aí. A gente tem o Luiz Guilherme, que eu já convidei e já confirmou que vai trazer um conteúdo baseado em copywriting para você, tá? Para quem não sabe, o Luiz Guilherme ele é um grande parceiro de negócio, é sócio em alguns projetos meus. E, cara, a gente trabalha a 4 mãos em vários projetos. A gente já fez alguns lançamentos aí que tiveram mais de 30 mil de faturamento. Teve uma copy que eu fiz para o Procurador da República e que ele agiu ali mais ou menos como um coach meu. Eu escrevi e ele deu aquela lapidada na copy. Enfim, ele é um cara que vai trazer muitas coisas para você aí. Então você já tem essa vantagem de estar participando de um grupo em que a gente já fala sobre isso, tá? Mas eu quero dar algumas recomendações para você, tá? Eu quero indicar alguns livros. Os 3 livros que existem só em versão digital do Gustavo Ferreira, que é o Copywriting, Palavras que Vendem Milhões, E-mails que Vendem e Gatilhos Mentais. Esses 3 livros é essencial que você pegue. O livro agora que foi lançado recentemente pelo André Cia, que é um cara que já fez milhões com copy, tá? É um cara que vocês deveriam seguir também. O livro que ele lançou agora também eu recomendo. Enfim, em português a gente tem poucos materiais, tá? Mas esses que eu estou citando para você são livros que vale a pena ter. Eu vou fazer uma lista embaixo com os links para você conhecer esses livros. E eu também quero indicar, vou pegar aqui, ó, o livro do Ogilvy. É um livro de capa branca. Eu até dei uma limpezinha ali hoje, que ele estava meio sujinho, né? Assim, porque eu manuseio muito, é um livro que eu tenho de consulta. E esse foi o livro que eu li em 2015, tá? Para entender aí a essência, pegar um pouco da essência do Ogilvy. Então eu indico esse livro para vocês também, tá? É um livro que fala para publicitários, mas pô, isso no contexto da década de 80. A segunda ou terceira edição desse livro é da década de 80. Não sei se ele escreveu antes, mas enfim, essa edição que eu tenho é de 84, se eu não me engano. E aí ele fala para publicitários aqui, cara, mas tem muita coisa que eu trouxe para o mercado digital que me ajudaram muito. Então esse é um livro que eu também indico. Eu ia falar hoje do livro do Robert Cialdini, mas não vou falar. Eu vou reservar uma aula para falar dele. Falar dos princípios da persuasão do Robert Cialdini. Também é uma coisa que eu indico para vocês, mas que eu vou trazer mais à frente, tá? E, enfim. Então essas são as recomendações que eu dou para você começar a dominar o copyright.
Cara, e as próximas aulas vão ser matadoras na minha opinião, se depender de mim, tá? Eu vou falar das principais técnicas, eu vou falar dos princípios da persuasão, eu vou falar de estrutura de copy, enfim, cara, eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá? Então é isso, chegamos ao fim da nossa aula, deu mais de meia hora de aula aí, eu achei que ia dar um pouco menos, mas isso é ótimo, tá? Eu quis trazer bastante coisa para vocês. É claro que não dá para tratar de um assunto tão extenso como o copyright em uma aula, por isso que eu vou preparar outras aulas tão completas como essa. Eu acredito que essa tenha sido completa, né? E você que vai me dizer isso depois também, pode me dar o feedback. Mas enfim, hoje eu quis falar dos fundamentos, dos princípios do copyright e te dar um gostinho aí do que isso pode trazer para a sua vida, tá? Então eu falei aí das origens, falei lá, citei o Ogilvy, citei lá o princípio lá com o Claude Hopkins, falei do que você pode conseguir, onde você pode aplicar, quem pode usar o copyright, e eu espero que você tenha gostado bastante dessa aula, beleza? Muito obrigado pela sua atenção, obrigado por você caminhar com a gente no Personal Content, por você fazer parte desse clube maravilhoso, que é um dos projetos que eu mais curto fazer, e é isso, tá? Que você possa aplicar o copyright na sua vida e nos seus negócios. Valeu, um grande abraço!